Nós vamos falar agora do relativismo moral. O que é um relativismo? Relativismo é uma coisa que na filosofia surge lá com os sofistas. O Sócrates era o grande inimigo dos sofistas. Em tese, para o relativista, eu não tenho condições de dizer se uma coisa é certa ou errada e tomar isso como universal. Por quê? Porque aquilo que é certo para mim pode ser errado para uma outra pessoa. E aquilo que é errado para uma parte dos homens vai ser certo para outra parte dos homens, em graus inclusive diferentes. Então, nisso vai ter assim questões históricas, tempos históricos, questões culturais, e a questão mesmo do objeto, do conhecer o objeto, da nossa capacidade de compreensão do objeto. Então, um sofista como Protágoras, por exemplo, que tinha a teoria do homo mensura, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, as coisas não podiam ser elas por elas mesmas, ter uma objetividade nelas, que qualquer um que olhasse para ela perceberia aquele aspecto da coisa. Não. O homem que olha para as coisas é que vai atribuir às coisas aquilo que ele está vendo. Então, eu não tenho condição aqui de dizer que conheço a coisa, mas eu conheço aquilo que eu conheci. Esse relativismo jamais vai abandonar, jamais vai deixar de assombrar a filosofia. Sendo que a maior parte dos filósofos nutrem assim, um sonho de botar um ponto final no pensamento. Enfim, cheguei à verdade. Eu posso fazer isso na religião. Deus é a verdade. Ponto final. Mas a filosofia não. A partir do momento que ela diz é a verdade, vai ter um bocado de gente para contrariar isso. Né? E é assim que a filosofia, há 25 séculos anos, tem se comportado. Então o relativismo está longe de deixar de assombrar a razão. O relativismo, ele faz... Até é bom que haja uma dose de relativismo, porque se a gente não é relativista, a gente está supondo que há uma verdade absoluta. Verdade absoluta é uma verdade universal. Todo mundo tem que se dobrar diante dela, reverenciá-la, porque ela é universal. Isso toma direto a questão do direito. Incide diretamente sobre a questão do direito. Eu posso colocar um princípio universal. Esse princípio universal faz com que todos os homens sejam obrigados a ele. O relativismo vai dizer que não. Isso depende de um momento histórico, depende de situações e depende do valor que eu dê para isso. Então ele começa o texto, esse texto é do Ben-Dupré, umas questões assim. E aí ele vai fazer aqui uma comparação entre a ética e a estética. Estética é a parte da filosofia que trata da beleza artística, do belo. Essa é a estética. E a ética é o que trata dos nossos comportamentos, das nossas condutas. Então, há valores éticos e há valores estéticos. Quando eu olho, por exemplo, para uma flor, eu pergunto, ela é bela ou ela não é bela? Isso é um valor estético. Quando eu olho para uma flor, e essa flor, por exemplo, me promete frutos, eu posso dizer, essa flor está viçosa, está boa, vai ter uma fruta bonita aí depois dela. Aqui eu estou num princípio ético, porque eu estou pensando também no resultado daquilo, numa questão de utilidade. Mas ele vai colocar assim, em comparação. A beleza está nos olhos de quem vê? Porque muitas vezes quando você elogia uma pessoa, um namorado fala para a namorada, um companheiro fala para outra companheira, ou aqui para ser assim, bem universal, quando uma amante fala para outro amante, olha, você é belo, você é bela.
né? E a pessoa responde, são seus olhos, meu bem. Então, vale isso, são seus olhos que me veem bela, ou me veem bela. É por isso que eu sou bela? Eu não sou bela. Eu sou bela porque você é capaz de ver assim, você vê diferente, né? Então, a beleza está na pessoa que é bela ou está na pessoa que vê. Então, os valores estéticos como a beleza são propriedades reais ou são só sentimentos de quem está observando e nutre um outro sentimento em relação àquilo? O fato é que há pessoas, por exemplo, no caso do amor, há preferências. Tem gente que gosta de loiros, tem gente que gosta de gente morena, pessoas negras, né, pessoas latinas, né? Há pessoas que gostam das mulheres, há mulheres que gostam dos homens, há homens que gostam de homens, há mulheres que gostam de mulheres. E então o que é a beleza? Isso falando aqui na questão amorosa, mas podemos falar em obras de arte, por exemplo. Por que determinado quadro é belo para uma pessoa e é feio para outra? Ou ainda perguntas assim, um fotógrafo, um pintor que retrate fielmente o rosto de alguém, ainda que seja uma pessoa feia, essa obra é bela? É uma obra de arte? Então, se a gente for falando, isso vai ficar muito confuso, né? Quando a gente vê uma estátua, né, como a do Michelangelo, a do Bernini, então, aquilo é bonito, a estátua é bela por si só, ela me impressiona porque ela é bela, ou eu estou vendo beleza porque eu já sou assim, capaz de ver esta beleza. Então, ele está dizendo, são ligados e dependentes de julgamentos e atitudes dos indivíduos, a questão ética e a questão estética. Então, a ética se equipara à estética, depende dos indivíduos. Então, o relativismo vai dizer a segunda é mais correta, porque a beleza depende dos indivíduos, de quem olha. Então, a verdade, a virtude, aquilo que deve ser princípio, depende de quem está por trás do juízo. Então, a verdade, a justiça, as virtudes são relativas ao pensamento que cada um tem sobre elas. E se isso é verdadeiro, como é que eu posso dizer que uma determinada visão é justa ou não? É ética ou não? Aí é o problema do relativismo. Eu não tenho essas condições. Eu perdi a objetividade de fazer juízo daquilo. No máximo, eu vou fazer juízo como uma coisa ruim ou boa se ela me prejudica. Ou se ela prejudica pessoas que eu gosto. Né? Ou se vai dar um resultado, né? Com o afastar da história, vai dar um resultado que tacitamente eu coloco ali como algo que foi prejudicial. Por exemplo, a gente pega o nazismo. A maior parte do povo alemão apoiava o nazismo. Ou seja, gostava dos ideais do nazismo. Em boa medida, muita gente é fascista. Mas depois que a gente tem assim, um correr de um século, né, 60 anos, 70 anos, e você olha o que foi o resultado, né, daquelas crenças, hoje a gente tem condições de julgar o que as pessoas ali, naquele momento presente, não tinham condições de fazer. Né? Eu lembro aqui de um poema belíssimo, né, de um compositor brasileiro, poeta, chamado José Carlos, meu xará, José Carlos Capinã. O poema dele chamado Inquisitorial. Ele faz a seguinte questão. Você, mas olha, não pensa ao conforto, você aí na sua casa, você no seu escritório, pensando décadas atrás. Não, vá você lá no Terceiro Reich, seja um alemão no Terceiro Reich. O que você faria ante aquilo que lhe seria presente? Você lá diante de uma fogueira, queimando um herege
estando lá, não agora, que você está afastado e tem esse conforto. Você estando lá, você apagaria a fogueira? Ou ajudava a carregar lenha para ela? Então, o relativismo é isso. Eu não tenho condições de dizer se uma coisa é certa ou não, se é errada ou não. Porque vai depender da pessoa no momento em que ela estiver ali. Tá certo? Tá aí. Então, ele vai dizer, ó, tratar os julgamentos morais como se fossem estéticos, né? O que ela impressiona um é o que fica sendo, né? Mas a gente faz essa confusão, porque ele vai dizer, ó, uma coisa é você gostar de ostras, outra coisa é um infanticídio, né? O assassinato de crianças. Aí, tanto para gostar de ostras, que é uma coisa corriqueira, banal, que nem precisa dizer sobre questão ética, e um infanticídio, né, não cabe dizer certo ou errado. Fica tudo na indiferença. Esse é o lado ruim. Comer ostras, que mal teria. Mas matar crianças, tem mal. Mas eu, relativista, não tenho como dizer que mal, o tamanho do mal é esse, né? Então, consequência, nenhum princípio moral é certo ou errado. Esse é o problema do relativismo, certo? Aí tem um trechinho aí, que tem um subtítulo chamado O Costume é o Rei. Para vocês terem uma ideia de que o relativismo é coisa antiga, né? Ele vai lá ao historiador Heródoto, que vivia 500 anos antes de Cristo, né? E ele tem um livro de história. O Heródoto é considerado como o pai da história. E lá ele narra no livro dele um encontro que houve num grupo de gregos, né, na corte do rei Dario, o rei da Pérsia, né? E os gregos entram lá e ficam assim abismados, chocados, quando eles percebem que os persas, sobretudo um povo chamado como os calatianos, eles comiam a carne dos cadáveres de seus pais. Olha só, que coisa bizarra, né? Para nós seria bizarro isso, né? Morre um pai, morre um senhor idoso, enfim, nós vamos comer a carne do cadáver de nossos pais. Né? Uma crença religiosa de que os pais subsistiriam, né? O espírito dos pais subsistiriam nos filhos. Então os gregos viram isso e ficaram assim chocados, né? De um outro lado, os calatianos também ficavam escandalizados com o fato dos gregos cremarem o corpo de seus soldados, né, dos seus heróis, como vocês podem perceber naquele filme Troia. Então você tem aqui dois dados culturais, né? Um que condena comer carne humana, sobretudo dos pais, e outro que condena cremar os cadáveres. Quem está certo? O relativismo não nos permite dizer isso, né? Então, e o Heródoto vai citar um poeta contemporâneo dele, o Píndaro, né, que dizia num dos versos dele que costume é o rei de todos. Né? Vocês sabem que em latim a palavra moris, é relativamente a costume. Você traduz por o costume do costume. Mores. Então, a moral vem do costume que se tornou regra. Né? Em grego é ethos, que também é costume. Né? O Heródoto vive lá no século V a.C. e o Píndaro morre em 443 a.C. Então são poetas antigos, né? Os pais aí da poesia, né, ocidental. E aí depois ele dá um outro subtítulozinho dizendo: discordando em sobre concordar em discordar. Ou seja, em outras palavras, assim, ó, discordando do relativismo. Que quem assume uma atitude relativista
concorda com o discordar, né? Qualquer pessoa que afirme algo é perfeitamente assim plausível que uma outra pessoa proponha algo diferente, ou seja, discorde. Aí ele diz, o problema do relativismo é excluir a discordância sobre os valores morais. Excluir a discordância. Por quê? Porque se cada moral é válida para cada um, eu não posso fazer uma hierarquia desses valores. Eu não posso dizer que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, né? Mas a vida, diz ele, no Benjamin Play, está repleta desses argumentos e desses debates. Um exemplo que ele dá: tomar partido em questões polêmicas, por exemplo, agora, o aborto. Olha, todo debate em torno do aborto, se for uma posição contra ou a favor, elas se empatam e a questão nunca se fecha. A pena de morte. Há aqueles que lutaram contra a pena de morte, acham que isso é um rebaixamento da humanidade, que o Estado está assumindo as mesmas funções que um carrasco, ou seja, o Estado está se transformando no carrasco para combater outro carrasco. E há aqueles que acham que o Estado, diante de crimes, né, de pessoas que se imaginam impuníveis, devia punir com a pena capital. Né? Isso tanto individual e socialmente. Então, tomar partido nesses tipos de assunto, o relativismo não nos permite. E ficam, então, os debates plurais, né, sem uma definição. Né? Por exemplo, queimar hereges. Para quem é religioso, aquele que vai falar contra a religião, aquele que faz um argumento sacrílego contra uma determinada religião, como é o caso, por exemplo, do islamismo, assim, de um cunho fanático. Né? Eu lembro aqui do episódio do escritor, né, Salman Rushdie, um iraniano, que escreveu um livro chamado Versos Satânicos e teve sua cabeça posta a prêmio por milhões de dólares para quem, né, porque ele tinha feito uma ofensa a Alá. Né, supunham eles que tinha ofensa. Apesar dele ir a público, pedir perdão, se retratar, ele não foi perdoado. E ele é um refugiado até hoje. Né? Consta aí no rol das pessoas protegidas aí pela Anistia Internacional. Então, defensores do relativismo, às vezes, tentam transformar em vantagem sua falha. Por quê? Porque uma certa dose de relativismo é bem-vinda. Senão a gente vira partidário de uma verdade absoluta. E muitas vezes essa verdade não passa de uma coisa relativa também. Por exemplo, nós não devemos julgar outras culturas. Imaginem vocês uma sociedade que pense que a mulher não tenha direito a um gozo, um prazer sexual. E aí há, por exemplo, como aconteceu na África, sociedades que logo quando as meninas nasciam, cortavam o clitóris das mulheres. Né? Ou então que você ache que castrando jovens, eles poderiam crescer com voz feminina, então iam servir para serem tenores numa determinada ópera. Então, a gente não deveria julgar isso. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Tem um grande cantor, se eu não me engano, acho que do Mali. Ele, inclusive, é filho de reis lá da região. Né? É o Salif Keita. Salif Keita assim, se vocês puderem um dia ouvir, ouçam. Né? É assim, um grande cantor, um grande músico, um grande compositor. Né? Há uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, ele fez uma turnê pela América Latina. Esteve no Brasil. Né? Ele é mencionado numa música do Chico César. Só que ele é um negro que não é negro. Ele é albino.
E ele encampa uma campanha internacional de proteção aos albinos africanos, porque eles são discriminados numa população essencialmente negra, né, de pele negra. E os albinos eram vítimas, né, assim, de matança, né, eles eram eliminados quando nasciam. Ele, o Salif Keita, teve a sorte de não ser. Mas ele então encampa, né, o direito de vida dos albinos, num país que essencialmente é negro. Né? Então, a gente não deve julgar outra cultura. Se uma determinada cultura tem o hábito de matar as crianças deficientes de nascença, isso é bom. Né? Matar os albinos, isso é bom. Né? Mutilar as mulheres é bom. Então, o relativismo não nos permite dizer se é bom ou se é mal. Apenas ser tolerante com isso, que para nós seria um crime. Né? Então, é deixar viver e deixar viver. Isso não acontece, ele vai dizer, porque a gente vai fazer julgamento disso. Né? Pois, aí ele faz um pensamento aqui que eu acho muito razoável, que diz assim: pois é apenas o não relativismo supostamente intolerante que pode, em tempos lógicos, sustentar a tolerância e a sensibilidade cultural como virtudes que todos devemos adotar. Então, é você se posicionar, não numa atitude relativista, mas se posicionar no sentimento de humanidade geral, de que todos têm o direito à vida, que você pode dizer numa determinada cultura, essa prática aqui não é boa para a humanidade. Certo? Então aí eu posso defender os direitos das mulheres lá, posso defender os direitos de um albino lá, eu posso defender, né, a forma de vivência de uma religiosidade menor, né, de uma determinada etnia. Então, a tolerância para o relativista vai ser aqui só um outro valor. Né? Só um outro valor. Mas é preciso que haja aqui, né, alguém que não seja um relativista. Né? Pois é apenas um não relativismo, que é supostamente intolerante, que pode permitir isso. Né? Certo? Então, mais adiante. Agora, tem um outro item aí, né? Se tudo está liberado. Né? Porque no relativismo, já que eu não tenho condições de dizer universalmente um valor ético, né? Então tudo está liberado. Inferir isso, tudo está liberado, né? É um slogan de um certo libertarianismo nas últimas décadas, contra tradicionalistas e reacionários. Aquela história, né? Proibido proibir. Ela é contraditória por si mesma. Por quê? Bom, se é proibido, proibir algo é uma ação nula. Né? Eu não posso dizer isso. Né? Então, o relativismo ele é incoerente nesse sentido. Né? A incoerência do relativismo tolerante rapidamente vai ser superada por questões lógicas. Se eu quero proibir algo que é proibido, por que eu estou querendo proibir algo que é proibido se eu estou partindo da mesma premissa de ação? Então fica assim, ilógico. Né? E ele fala aqui também do relativismo radical. Né? O que é o radical? Todas as afirmações morais são relativas. É radical e, ao mesmo tempo, nulo, porque você pode fazer a pergunta: olha, se toda verdade é relativa, como é que eu tenho condições lógicas de afirmar isso? Toda verdade é relativa. É algo parecido com a frase do Heráclito: tudo no mundo é mudança, exceto a própria mudança.
Bom, se eu estou excetuando a mudança, o fenômeno mudança, a ação mudança é algo que não muda. Então, de partida, eu tenho algo que me contraria no argumento. Né? Afirmar isto é também relativo? Ele pergunta. Se eu digo, ó, todas as afirmações morais são relativas, essa frase, todas as afirmações morais são relativas, ela também é relativa? Então, o argumento se destrói por si. Então, o que é verdadeiro, o é para mim. Eu não posso contar que o outro tenha a mesma verdade. Em resumo, eles não podem sustentar por muito tempo a validade de sua posição. O relativismo está condenado a um determinado fracasso, logicamente falando, certo? Bom, aí ele diz, olha, é palatável em moderação. Esse é o lado bom do relativismo. Né? Então ele vai citar lá os sofistas da Grécia Antiga. Os sofistas são o Protágoras, o Gorgias, Hípias, Crícias. Né? Vários livros do Platão têm personagens, são nomes de personagens que são sofistas. Um exemplo é o Trasímaco, né, que está lá num diálogo lá na República, né, no primeiro livro da República, está lá num diálogo com Sócrates. Né, o Sócrates vai falar sobre a justiça, estão discutindo sobre a justiça. O Trasímaco diz, não existe a justiça, ninguém ama a justiça. A gente só ama a justiça pelos infortúnios que ela pode causar, ou por alguma vantagem que ela nos dê, mas não por ela mesma. Ninguém ama a justiça pela justiça. Né? Tanto no livro 1 da República, quanto no livro 2, esse assunto vai ficar continuando ali. Né? Então, e tem o Protágoras, né, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. E a oposição de Sócrates. Sócrates era um combatente dos sofistas. O Platão também era, e o Aristóteles também vai pensar sobre a retórica deles. Né? Então, o Protágoras, depois, né, assim, nos discursos dele, ele é um pouco mais moderado. Né? Não, a gente tem que, né, convenhamos que haja algo que a gente tem que ter uma atitude comum, né? Concordar em alguma coisa e ter um terreno comum, porque ficaria muito difícil a convivência humana se a gente ficasse cada um num reduto subjetivo e achar que aquilo ali é o correto. Né? Então é preciso, né, minar esse terreno comum se a gente quer ser relativista, de fato, assim, de uma forma rigorosa. Né? Então, as culturas também partilham valores entre si. Né? Não é correto dizer que não, tem procurar algo que seja identitário ali. Né? Como a gente faz no ecumenismo religioso. Olha, eu acredito num Deus desse jeito, eu acredito desse jeito, não, mas tem um aspecto seu aqui, aqui e aqui, que a gente concorda. Então, algo não é tão relativo, né? A gente soma-se nisso. Por exemplo, em todas as narrativas religiosas sobre a origem do homem, o homem vem do barro, né? Vem da terra. Então, esse é um ponto de contato entre as religiões. Então, não é um relativismo em absoluto, não. Né? Assassinatos ilegais, né, contra a quebra de promessas, isso existe em todas as culturas. Então, não é bem um relativismo, não. Né? Então, ele diz, uma certa dose de relativismo pode ser saudável, né, mas doses pesadas de relativismo são tóxicas, levam ao niilismo moral, destroem a moral. E aí ele vai dar um destaque aí no relativismo e o absolutismo. Né? Princípios morais que nunca devem ser violados. Né? Certas ações estão sempre erradas. Certas ações estão sempre erradas. Né? Os absolutistas são, com frequência, autoridades religiosas. Né? Exemplo, José Ratzinger, e aí é um ponto importante no texto. Esse Joseph Ratzinger, né, era um cardeal, que depois se tornou o Papa Bento XVI,
Aí no texto vocês vão ter um sermão dele contra o relativismo moderno. Ele vai chamar o relativismo de ditadura, a ditadura do relativismo, né, que era perigoso, perigoso inclusive da licenciosidade moral e sexual. E ele faz realmente viagens falando contra isso aí. Ele morreu agora, no ano passado. Né? Foi um papa que renunciou, no lugar dele ficou o Papa Francisco, mas ele era o cardeal que fazia ele presidia, né, o Santo Ofício, né, que agora é chamado de Congregação, né, da Doutrina Cristã, Congregação da Fé, certo? Bom, aí tem alguns pensamentos que ele coloca. Né? O primeiro deles é Alfred North Whitehead. Né? O que é a moralidade em dado tempo ou lugar? É aquilo de que a maioria naquele tempo e naquele lugar gosta, e imoralidade é aquilo de que a maioria desgosta. Então, a se tocar aqui por este filósofo Whitehead, né, isso é o relativismo. A moralidade depende de lugar, depende de quem gosta, o que não gosta, e ela vai cambiando assim. Isso é o relativista, certo? Bom, aí temos a linha do tempo, né, o Heródoto, né, o relativismo defendido por Protágoras, o libertarianismo, lá em 1960, né, tudo está liberado. Em 2005, o cardeal Ratzinger falando aí de ditadura do relativismo. Muito obrigado.